Bom dia, moçada. Terceiro ano. Tá bem pertinho agora de um descanso aí de uns dias. Hoje a Pro tá vindo aqui só para fazer um comentário com vocês da prova ângulo, tá? Eu dei uma observada nas questões, eu achei que elas não estavam difíceis, mas cansativas, né? Então, quer dizer, teria que fazer uma leitura bem legal para poder entender e interpretar adequadamente. Então, eu achei, sim, meio cansativo, mas assim, diante do que vocês têm de bagagem, eu acredito que vocês tenham tirado de letra aí, né? Que foi fácil. Eu não vou ficar me prendendo muitas questões, lendo as questões, até porque nem dá, são muitas questões, nós levaríamos aí horas, tá? Então, o que for. Como eu vou fazer um apanhado geral, gramática, literatura e redação, então, já começando aqui, já vi que tem uma primeira questão aqui que é mais voltada à interpretação mesmo, né? De uma ideia contida aqui dentro do texto. Então, a parte redacional, eu vou só fazer um comentário e já passar a resposta correta para vocês, tá? Se tiver alguma observação gramatical, a Pro faz. Fora isso, a gente vai só passando as questões. Essa questão número 1 da prova, ela tem um trecho, né, Censura à Violência, de Antônio Cândido e tal, e tem as afirmações defendendo a ideia, né, o que tem a ver isso daí? É uma defesa de tese, né, é uma forma de convocação, ou é um elogio a alguma coisa. Então, diante das três afirmativas que vocês têm aqui, as que são corretas é apenas a 1 e a 3. Portanto, na questão número 1, a alternativa correta é a 1 e a 3, tá? Então, isso daí é leitura e interpretação. Questão número 2, gente, olha só. Vocês têm um trechinho, né? De interpretação. Consideradas no contexto as expressões religioso, consenso, orgânico, inexpugnada, sublinhadas no texto, podem ser substituídas sem alteração de sentido, respectivamente por... Então, vocês tinham que analisar a palavra dentro do contexto e ver por quais palavras elas poderiam ser substituídas. Então, no caso fervorosa, unanimidade, visceral e insuperada. Estas seriam as palavras que poderiam substituir os outros termos sem alterar o sentido. Alternativa D, segunda questão, ok? Terceira questão, vocês têm um trecho aí, tá? De uma crônica, Seu Alfredo, de Vinícius de Moraes. E daí a questão é bem extensa, inclusive, para vocês fazerem a leitura. Aí, na 3 é o seguinte: observa-se no texto um desvio quanto às normas gramaticais referentes à colocação pronominal. Colocação pronominal é aquela coisa do próclise, mesóclise e ênclise. Então, desvio quanto às normas gramaticais. Onde é que acontece isso? Então, a resposta é a letra B. Seu Alfredo tornou-se inesquecível a minha infância porque tratava-se muito mais de um linguista que de um encerador, tá? Então, na verdade, aqui na letra B é onde nós temos aqui um desvio quanto às normas gramaticais referentes à colocação pronominal, tá? Então, é isso, gente. Essa daqui é essa alternativa, essa de colocação pronominal. A questão número 3. Questão 4, tá? Também Vinícius de Moraes. Com base nas ideias apresentadas no texto, a metáfora, um raro malabarista do último período do texto, sugere que o poeta articula os seguintes aspectos em sua poesia. Essa é a tradição e inovação. São referentes, estão contidas no texto, tá? É interpretação apenas, ok? Vamos ver, o que der para parar, eu paro aqui. Bom, aqui tem a quinta questão. Ator Gerson Brenner é baleado em estrada. Policiais acreditam que ele reagiu a um assalto quando parou para trocar pneus furados por pedras, né? Isso aí é um anúncio que saiu em 1988. Esse enunciado pode ser analisado sob mais um ponto de vista. Então vamos lá ver. Tem todas as alternativas e a correta é a letra D, que fala assim, ó: apenas sob o ponto de vista sintático, a expressão por pedras admite duas interpretações. Sob o ponto de vista pragmático, porém, só se admite a relação furados por pedras. Lembra que eu falei para vocês da questão da semântica e da pragmática? A semântica permite mais de uma interpretação. A pragmática é o que é. Ela não te libera para isso daí. O propósito é furou, a pedra furou. Agora, na semântica, por pedras. Então, de repente, furou o pneu ou o carro foi atingido por pedras. Então, dá uma outra interpretação.
E eu passei essa questão da semântica e pragmática para vocês. Portanto, a resposta dessa daí é a letra D, do exercício 5. Exercício 6. Vocês têm aí um texto, né? Que é um trecho de Camões. E está falando o seguinte: a colocação das palavras na cadeia da frase não é indiferente no português. Mudanças de posição podem provocar alterações de sentido na frase, gerar efeitos de sentido e indicar usos que ocorrem numa variedade e não ocorrem em outra. Dentre as características a seguir, apenas uma contém um comentário incorreto. Essa é aquela famosa pegadinha que faz com que a gente acabe errando, né? Então, a ideia é incorreta. A alternativa para essa daí é a letra D. No verso 7, há um erro de colocação pronominal, pois mesmo na época de Camões, já não se iniciava uma frase com pronome oblíquo. Então aqui há um erro, tá? É um comentário incorreto, tá? Que é a letra D. Tá falando no verso 7 lá que é uma falha, que é um erro, tal. Então isso aí já tá errado, tá? Essa é a errada. Vamos lá. Exercício 7. É um trecho de Álvares de Azevedo, né? Que é muito interessante, nós até lemos na sala. Considerando a coerência semântica de toda a estrofe, assinale a alternativa em que os dois primeiros versos estão corretamente dispostos em ordem direta. Então, olha só, a alternativa certa é a letra C. Eu deixo a vida como o poento caminheiro deixa o tédio do deserto. Tá? Então, aqui houve uma inversão até por questão da estrutura do poema, tá? Então, quando se coloca na ordem direta, fica dessa forma que está na alternativa, na resposta, na letra C, tá? 8, vamos lá. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal contraria, tá errado, a norma culta escrita. Então, contraria a culta. De repente é permitido na fala, mas não na escrita. A resposta é a letra C. Por favor, daqui a uma semana, me telefona, me dá teu currículo e me procura daqui a um mês. Tá? Então aqui a colocação pronominal contraria a norma culta escrita. Aqui foi usado a próclise, né, em todas as situações, que é admitido na fala, mas na escrita não. Alternativa, então a resposta é a letra C do 8º exercício. 9º exercício, o texto que segue é nitidamente temático, olha só, hein? E deve ser interpretado de acordo com a sua natureza. Então, aquilo lá, leitura de texto temático, que a gente discutiu na nossa última aula. Então, nós temos aqui o trecho, e aí está falando o seguinte: o texto se resume nesta ideia. A resposta certa é letra E. Ostenta-se poder aquisitivo na ânsia de conquistar admiração e respeito. Então, as outras são interpretativas, são paradoxalmente, quem é ou parece, o que importa, não é o que importa. Leitura de texto temático, ele tem que ser ali o que é, tá? Você vai fazer uma análise de ideias abstratas e analisar o texto em sua essência. Portanto, é a letra E no exercício 9. Exercício 10. Texto para a próxima questão. Vocês têm uma imagem aí, está falando assim, a figura acima, que reproduz um anúncio publicitário real, foi empregada pelo exame da FUVEST como o principal elemento da proposta de redação. Aí está falando a correlação entre a fotografia do vão central de um shopping center e a frase estampada na tarja preta, no canto inferior direito, são elementos que permitem captar um tema subjacente. Aponte a alternativa que explicita com maior precisão o tema subjacente. Aqui está escrito: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Então, qual seria, gente, a ideia alternativa que explicita a precisão? É a letra C, a hipervalorização do consumo. Tá na cara aí, né, gente? Aproveite o melhor que o mundo tem, então é o consumo, tá? Enquanto meio de realização pessoal. Então, o melhor da vida é gastar. É isso que está mostrando aí. Portanto, é essa a correta. Letra C no exercício 10. Exercício 11. A mesma imagem, né? Só que aqui fala o seguinte: para manter a coerência do assunto, do anúncio, é fundamental que os elementos concretos expostos na fotografia sejam compatíveis com o propósito, tá?
Nas alternativas, há proposições de algumas alterações na imagem. Aponte a alternativa que contiver uma alteração incoerente com o propósito do anúncio. Então, vamos ver o que é incoerente com o propósito. Você já sabe o propósito, então o que seria incoerente? Letra D, de jeans, que eu falo para vocês. Mostrar as pessoas aguardando em longas filas diante dos caixas da loja em um dia de liquidação, tá? Mostrar as pessoas aguardando em longas filas diante dos caixas da loja em um dia de liquidação. Então é incoerente porque está falando para gastar à vontade, então por que vai ficar procurando liquidação? É gastar, então essa é incoerente, tá? Letra D do exercício 11. 12. Há um passarinho. Isso aqui eu já passei uma questão com esse texto para vocês, tá? Então isso aí já não é nem novidade. E é de Vinícius de Moraes e tem uma chargezinha aqui. Então, ó, a partir da leitura do poema e da observação da imagem, assinale a afirmação correta. Olha só, do passarinho e da imagem aqui, tá vendo? Ó, observando. Então, a resposta correta é a letra D. O poema de Vinícius de Moraes e a imagem apresentam a ideia de que a poesia é algo fugidio, volúvel, consequência também de um estado de espírito. Vocês podem ver que na imagem todos estão concentrados aí no papel e só um deu-se o prazer de observar uma borboleta, tá? Então, letra D, o exercício 12. Exercício 13. Olha só, gente, eu acho que aqui começa a literatura. Começa, olha só. No 13 vocês têm um texto e tem 2 trechos do poema de Carlos Drummond. Assinale aquele que ilustra o comentário acima. Ó, ser um poeta de ação, assim se define Drummond, ao falar de si e de como entende o que é ser poeta na sua autobiografia para uma revista. Então, diante dos trechos que vocês puderam observar, a resposta certa é a letra E, que é maravilhosa, que é o poema de Mãos Dadas, né? Estou preso à vida e olho. Os meus companheiros estão taciturnos, né, parados, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. É o máximo esse poema, Mãos Dadas. Então, dos trechos de Drummond de Andrade, o que ilustra o comentário que ele faz no trecho da entrevista é a letra E. Eu acredito que vocês tenham acertado, que está bem claro aí. Olha só, na questão 14 vocês têm uma poesia concreta, bem parecida com o que eu passei. Eu acho que eu mostrei essa poesia para vocês no Data Show. E aí é de Juscelino Greenwald. As inovações trazidas pela poesia concreta não significam um abandono dos temas tradicionais. Os versos transcritos desenvolvem o tema. Aqui, gente, se vocês observarem, tá na cara, a passagem do tempo, né? É a letra A. Tá bem fácil essa daí de interpretar. A vida. Nossa, se vocês olharem aqui, depois começa com a vida, comida, a vida, bebida, a vida, dormida, a vida, ida. Então, isso daí sugere a passagem do tempo. Muito legal, letra A. 14. 15. Vocês têm também, falando da poesia concreta, porque é Haroldo de Campos, né? E daí, vocês têm um trecho aí, o texto 1 e o texto 2, tá? Para vocês poderem fazer a análise aí. Então, na leitura dos textos, permite afirmar que a resposta para essa questão é: o texto 1 confirma o julgamento crítico do texto 2. O texto 2, ele está falando sobre a vanguarda concretista, o slogan do poeta russo Mayakovsky: sem forma revolucionária não há arte revolucionária. Então, olha só. Então, na verdade, o texto 1, quando vocês leem lá, o azul é puro, o azul é pus, de barriga vazia, o verde é vivo, o verde é vírus. Então, o texto 1 confirma o que foi dito no texto 2. Portanto, a resposta é a letra B. Tá? Essa é um pouquinho complexa, tem que prestar atenção. A 15 também. Tem que prestar, vocês têm 2 imagens, né, fortes, por sinal, né, de índios, né, falando da pintura indígena, né, de uma negra que aparece também no primeiro, né, com a boca fechada. E daí vocês têm 3 afirmativas. Então essa daí é puramente interpretativa. E a resposta certa para essa questão é a letra
D. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, tá? Vocês tinham 4 afirmativas, a 1, a 2 e a 3 estão corretas. É a interpretação, gente. Questão 17, tá? É uma imagem que vocês têm de Ernesto Neto. E no 2 tem um trechinho. Então, assim, ó, no texto 2 está falando: os artistas liberados do peso da história ficavam livres para fazer a arte de maneira que desejassem, ou mesmo sem nenhuma finalidade. Essa é a marca da arte contemporânea, e não é para menos, que em contraste com o modernismo, não existe essa coisa de estilo contemporâneo. A obra de Ernesto Neto revela a liberdade de criação, pois aborda o que, gente? Envolver o espectador ao promover sua interação com a obra. É o que mais a gente estudou no contemporâneo, na arte contemporânea, tá, gente? Esse envolvimento. Ai, essa daqui é demais. A 18ª é um álbum de músicas Tropicália, né? Então tem uma imagem que eu coloquei em dando data show para vocês. E essa fotografia que estampou sua capa foi realizada na casa de Oliver Perot, fotógrafo da editora Abril. E aí fala o seguinte: no contexto do final da década de 1960, o tropicalismo, que causou polêmicas com produções como a do álbum citado, tornou-se símbolo, tropicalismo tornou-se símbolo do que, gente? De experimentalismo, óbvio, né? De experimentalismo cultural. Eles propuseram as ideias, algumas foram aceitas, outras abominadas, mas foi uma obra de experimentalismo. Gente, muitas questões, né, para a gente poder fazer um comentário. A propósito, a ideia principal era fazer com que vocês percebessem aí as questões, se vocês acertaram ou não. A prova não estava difícil, mas ela exigia leitura e concentração. E isso, quem não fez, não conseguiu ir muito bem, não. Embora vocês sempre tenham um bom desempenho no que diz respeito a essa questão interpretativa. Então, acredito que eu tenha ajudado a vocês a refletirem do que vocês fizeram na prova, tá? A gente fica agora no aguardo, né? Nós temos aula segunda e terça e depois entraremos em férias. Quem sabe, assim que nós voltarmos, estaremos juntinhos, né? No mesmo espaço físico, que isso tudo tenha acabado, tá, gente? Façam a leitura, aproveitem um tempo para ler, para refletir, para estudar, porque vocês estão, né, em época de estudar mesmo, e a prova vai estar aqui aguardando vocês, cheia de saudades, ok? Espero ter contribuído com alguma coisa aí. Um abração, gente. Até o retorno. Tchau!